a gente analisar os últimos 20 ou 30 anos da humanidade, a gente vai perceber um crescimento absurdo. Desenvolvimento de tecnologia, na ciência, na área médica, na parte social e familiar, a gente tem muito mais conforto, muito mais possibilidades. Então, dessa perspectiva, se a gente olhar, a gente pode falar que o ser humano está se desenvolvendo, sim ou não? Sim. Mas com toda essa modernidade, todo esse crescimento, todo esse avanço científico, tecnológico, médico, falando em avanço, hoje, quando a gente estava vindo para cá, eu parei para abastecer. E aí tinha uma moto na frente. E aí, quando acabou de abastecer, a moça, a frentista, foi com a maquininha. E eu estava esperando o piloto dar o cartão de crédito. O que ele fez? Colocou o relógio na máquina de cartão e passou. Eu falei, uau! E aí foi a minha vez. Falei, vou fazer também, né? Aí eu mostrei meu relógio e ela falou, esse não funciona. Tecnologia. Então, a gente tem uma vida, em geral, os seres humanos, tem uma vida agora mais confortável. Sim ou não? Tem uma vida mais saudável por causa de todas essas facilidades e todos os descobrimentos. Mas, com tudo isso que o ser humano desenvolveu e cresceu, se a gente olhar para um outro aspecto, o bem-estar, isso cresceu junto com a tecnologia, com a modernidade, com a ciência e com a medicina? Não. E não é pessimismo, é só olhar. As pessoas, com tudo isso que elas têm agora, com essa comodidade, com esse conforto e com esse acesso todo, elas estão mais felizes? Não. Por quê? Se a gente está crescendo, onde foi parar isso? Ou por que isso não cresce? E, na verdade, isso é o que a gente vai discutir hoje. Por quê? Porque o ser humano, em geral, ele tem uma perspectiva de desenvolvimento e crescimento. Mas para onde está a visão dele? Externa. Eu preciso melhorar o mundo. Eu preciso melhorar as habilidades externas. Então, o ser humano, desde que ele nasce, ele aprende a ter êxito, sucesso e controle externos. Que é importante, sem dúvida, mas é incompleto. Porque ele se esquece, todos, que para ter sucesso e êxito e para realmente ter controle e equilíbrio, existe um instrumento, que é a essência para todas as outras ações, para todos os outros empreendimentos na vida. E esse instrumento é chamado de mente. Quantos de nós, quando estivemos na escola, fomos ensinados sobre a mente? Desde que a gente nasceu, a gente aprendeu. Vai bem na escola. Seja feliz. Não briga. Se concentra. Constitui família e faz dar tudo certo. Tá bom. Todo mundo isso ouviu. Mas alguém já falou pra gente o como fazer isso? Então, o que acontece? Sem dúvida a gente cresce e tem êxito. Mas o esforço que a gente faz por não conhecer esse outro aspecto chamado mente é gigantesco. Tem um grande mestre chamado Swami Vivekananda. Ele viveu muito tempo atrás. E ele disse uma vez, ele falou, se por alguma razão eu tivesse que voltar para essa terra de novo, a primeira coisa que eu ia fazer quando eu abrisse meus olhos e tivesse consciência de que eu estava vivo é cuidar da minha mente. O resto depois eu ia ficar de pernas para o ar. Tudo ia ser diferente. Então o instrumento principal do nosso existir, que é chamado mente, a gente nunca aprendeu. A gente nunca nem soube que ele poderia ser mudado ou trabalhado. E com isso as nossas vidas se tornam mais difíceis. E com isso a perspectiva de felicidade nas nossas conquistas externas estão sempre ameaçadas. Quem de vocês, se eu perguntar, tem controle sobre sua mente? Ou a gente não precisa ir tão longe.
Quem de vocês tem controle sobre suas emoções e seu estado de humor? Se alguém tiver, pode levantar a mão, não tem problema. Será que amanhã eu vou acordar feliz ou triste? Será que amanhã eu vou ranger os dentes ou eu vou falar eu te amo para alguém? Como eu posso buscar felicidade se algo dentro de mim que me fala seja feliz, seja triste, seja calmo, seja raivoso, tem como se fosse uma vida própria lá dentro? Então a ideia hoje é que a gente conhecer um pouco e tentar compreender um pouco o que é esse negócio chamado mente. Porque tem muitas perspectivas. Eu não vou falar para vocês hoje sobre, de repente, uma perspectiva de psicologia ou de uma perspectiva médica, mas uma perspectiva espiritual de uma tradição védica oriental que é milenar. Existem muitos conceitos diferentes. Algumas linhas entendem a mente mais como algo relacionado ao cérebro, como massa cinzenta, como toda a parte de componentes do cérebro. Algumas outras linhas entendem a mente e misturam a mente um pouco com a alma. Mas o que é a mente? A mente, na verdade, ela é um instrumento nosso. E qual a finalidade desse instrumento? Basicamente, ela faz algumas funções nas nossas vidas. Lembrar, responder, reconhecer e interagir. Todos têm mente ou não? Todos vocês têm mente ou não? Sim. Animais têm mente? Eles reconhecem, eles interagem, eles respondem. Plantas têm mente ou não? Já viram alguma planta meditando ou não? Elas respondem ou não? Já viram uma planta que você coloca a mão, ela fecha? Ou você pega o girassol, o que ele faz? Ele interage. E isso, nessa perspectiva védica, é considerado como mente. Mas é claro que, se a gente comparar a mente de uma planta, a mente de um animal e a mente de um ser humano, existem níveis muito diferentes desses 4 tipos de funções. Então, a mente é um instrumento interno. Na nossa vida existem 14 instrumentos na nossa existência. 10 deles são externos. Alguma sugestão? São os nossos sentidos. 5 órgãos de percepção, tato, olfato, paladar, e 5 órgãos de ação, excreção, reprodução, locomoção e assim por diante. Então, 10 instrumentos no nosso corpo externos, e internamente, esses mestres dizem que a gente tem 4 instrumentos, e que juntos eles compõem a mente. Então, a nossa mente, esses grandes seres espirituais, a dividiram em 4 compartimentos. E cada compartimento dessa mente tem uma função específica nas nossas vidas. Então, esses 4 compartimentos. O primeiro deles é chamado de memória. Então, memória faz parte da mente. Qual é a função da memória? Ih, esqueci. Armazenar e também lembrar. Ela vai oferecer. Então ela guarda e depois quando você precisa, ela oferece. Então pensem na memória como uma biblioteca. Da onde vêm os livros dessa biblioteca? Da onde vêm experiências? E como a gente tem experiências no mundo? Com os 10 instrumentos externos. Sentidos. Eu tenho uma vivência com o mundo, tudo que eu percebo com os meus sentidos se torna uma impressão. E essa impressão, nesse nosso exemplo, vai ser chamado de um livro. Por dia, quantos livros vocês colocam na sua biblioteca chamado memória? Vocês conseguem pensar no tamanho dela ou não? Não.
E uma outra pergunta, vocês só colocam livros bons lá dentro? E outra coisa, eles são setorizados e organizados? Ou nem tem mais prateleira na nossa biblioteca? Memória, lembrar, reconhecer. Eu só posso lembrar de algo que eu já aprendi, que eu sei. Então, se algo não estiver na minha memória, eu não sei. Então, ela é a base do meu viver, reconhecer e interagir. Então, se eu falo... A gente não consegue pensar em algo que a gente não tem na memória. Se eu falo para vocês uma palavra, pensem nisso. Rasgula. Conseguiram? Vocês podem imaginar, rasgula aparece com... Mas essa palavra, vem algo na sua cabeça? Vai alguém lá, o processador, file not found. Não encontrou. Então, a memória é que me permite viver. Se eu não tivesse memória, eu não ia lembrar de nada, eu não poderia interagir. Primeiro instrumento. Segundo instrumento é chamado intelecto. Ele faz parte dessa mente. Para que serve o intelecto? Discernimento. O intelecto é a capacidade nossa de tomada de decisões, de julgar. O que é uma pessoa inteligente? Conseguiu entrar na Unesp? De uma maneira clara, o nosso mestre deu um conceito. Uma pessoa inteligente é aquela que toma a decisão certa, na hora certa. Mas falta um pedaço. E age. Quão difícil é a gente tomar decisões, muitas vezes. Por quê? Da onde vêm nossas decisões? Da onde vêm as opções para a gente tomar uma decisão e poder discernir? Da memória. Então você fala, eu vou decidir. E imediatamente várias opções vêm na sua cabeça. Só que se essas opções não foram muito boas, dependendo do estado da minha biblioteca, como eu vou tomar uma decisão saudável? Ou na hora certa? Se vem uma ou duas opções, e se vem 100? Quanto tempo você vai demorar para tomar uma decisão? Então, o intelecto, eles dão um exemplo que é como se fosse uma espada afiada. Porque o discernimento é a habilidade de separar o certo do errado. O que eu devo e o que eu não devo. Intelecto. Tentem ir olhando para dentro e reconhecendo essas características. A próxima função, o próximo compartimento da nossa querida mente é chamado de ego. Conhecem isso ou não? E o que faz o ego? Além de tornar nossas vidas miseráveis. Ele tem alguma função. O Criador não ia falar, deixa eu colocar esse ego aí só para atrapalhar esse pessoal. O ego é a característica ou a experiência de individualidade na existência. Se não existisse essa função chamada ego, não existe a percepção de dualidade ou individualidade. Então o ego, o que ele faz? Ele pega a consciência do Criador, a consciência universal, e ele fragmenta em indivíduos. Então a experiência de individualidade na criação é chamada ego. Ou então, o ego, sem ego não existiria a criação. Então, o ego nem é bom nem é ruim. Ele é um instrumento. Depende do manuseio. E o ego, ele tem 3 características. A primeira delas é identidade. Então, o que significa isso? A gente se entende como alguém. E aí você se expressa. Eu sou. Eu sou médico, eu sou monge, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou velho, eu sou novo, eu sou magro, eu sou gordo. E esse eu sou vai longe. Então, nós todos temos muitas identidades.
Sim ou não? Mas uma pergunta para vocês, será que essas são nossas identidades? Será que vocês são isso que vocês estão afirmando? Você fala, eu sou um médico, eu sou um monge, ou eu sou jovem. Isso é você? Está começando a complicar o negócio, né? Vamos supor, se você fala, eu sou jovem, essa é a sua identidade. E aí você vai no dia seguinte no espelho, você olha e tem um cabelo branco ou uma ruga aparecendo. O que aconteceu com a sua identidade? Desabou. Os seres humanos têm um negócio que chama crise de identidade. Ninguém sabe quem é. Essas coisas que a gente fala, eu sou, eu sou, eu sou, são nossos papéis no mundo, mas não a nossa identidade. Segunda característica do ego, atividade. Eu sou monge e eu faço meditação. Então a segunda característica é a atividade. Eu faço. Do ego. E a terceira característica do ego é possessividade. Eu sou, eu faço e eu tenho. Se eu não sei quem eu sou, certamente eu não tenho muito conhecimento do que eu faço, porque se eu não sei quem sou eu, e se eu não sei esses dois, eu tenho, eu possuo, apego, discórdia, brigas, possessividades. Como está o nosso ego? Está claro essa ferramenta? E o último compartimento da mente é chamado de mente, só que com M minúsculo agora. E esse compartimento chamado mente, ele é como se fosse um mensageiro. Você precisa decidir alguma coisa, esse compartimento chamado mente vai lá na biblioteca, pega e oferece para o intelecto decidir. E depois ele vai lá e mostra para o ego. Você fez. Então a mente é como se fosse o mensageiro desses três. E essa pecinha é uma das mais complicadas das nossas vidas. Então esses quatro juntos formam a nossa mente. Isso está claro para vocês? Deu para entender? Isso é a mente. É o conceito da mente. Onde fica a nossa mente? Vocês falaram que tem. Onde ela está? Na cabeça? E no seu pé ela está ou não? No seu coração? Também? Puxa, ela está em toda parte. Uau, você tem uma mente grande, hein? A nossa mente está em toda parte. Se você tem uma experiência, vamos supor, se aperta a sua mão e tem uma sensação, sua mente está aqui. Porque se sua mente não estiver presente, você não consegue ter a experiência. Os sentidos podem estar, mas se sua mente não estiver, você não sente. Se sua mente não estiver presente, você não está presente. Por exemplo, vocês podem estar olhando para mim, mas alguém de vocês pode estar falando, ai, amanhã é feriado, eu vou dormir até meio-dia. E enquanto eu estou pensando, tem alguém falando alguma coisa. Você está olhando, mas sua mente está em outro lugar. Então a nossa mente está em toda parte do nosso corpo. E se você pensar agora na Índia, onde ela está? Então a nossa mente é quase infinita. E não só quase infinita, mas ela cresce. A gente sabe que a gente cresce de altura, depois de um tempo para, a gente cresce em largura. Mas a mente cresce. E como ela cresce? Como é a expansão da nossa mente? Experiências. Então, todas as experiências que eu adquiro durante a vida, durante o uso dos sentidos no mundo, minha mente está engordando. Mas ela está engordando saudável ou ela está... Mente cresce com experiências.
e tem uma outra perspectiva formadora da nossa mente. Sabem qual é? Comida. A mente é formada pelo alimento. A parte mais sutil da sua alimentação, existem vários níveis nessa cultura védica. Então, o alimento gradualmente vai formando o seu corpo. Então, ele forma as camadas de pele, gordura, músculo, osso, sangue, medula, sêmen. E a parte mais sutil do seu alimento se torna a sua mente. Então, aquela expressão, você é o que você come, é extremamente verdadeira nesse caso. Eu falo isso sempre, só para a gente lembrar. Junk food. Junk significa o quê? Porcaria, lixo. Você é o que você come. Fast food. Eu quero calma e eu estou comendo fast food. Lembra que você está olhando aquilo lá, a qualidade daquele alimento será a qualidade da sua mente. Interessante, a gente nunca aprendeu isso. Os mestres falam que alguém que não conhece sua própria mente e alguém que não aprende a cuidar da sua própria mente não está vivendo, mas sobrevivendo. Então a gente analisou a mente, o conceito mente. Mas agora vamos voltar um pouco para nossas mentes. Porque o tema de hoje era conheça a sua mente e não conheça a mente em geral. E agora apertou o cerco. Só para vocês terem uma ideia do estado mental do ser humano, os mestres deram alguns conceitos do que é mente. Então, primeiro, para vocês começarem a olhar para dentro. Mente é um fluxo contínuo de pensamentos. Identificaram? Tem algo que não para. Nem se você dormir, esse negócio para, os pensamentos se tornam sonhos. E aí vai. Uma vez, esse mesmo mestre, chamado Swami Vivekananda, ele começou a andar pela Índia como um monge errante, incógnito. E aí ele chegava em vilarejos, sentava embaixo de árvore e ficava lá meditando. E as pessoas, por respeito, iam lá e ofereciam comida e cuidavam dele. E aí tinha um comerciante. E ele estava indignado. Ele ficava o dia inteiro trabalhando, ganhando dinheiro, suado para comprar comida para ele e para a família, e tinha um parasita que ficava embaixo da árvore, sem se mexer, e todo dia alguém do templo ia lá, dava café, almoço e jantar para ele e ainda se curvava para ele. Aí um dia ele não aguentou mais, falou, eu preciso dar um jeito nesse. Ele falou, você não tem vergonha de ser jovem, de ter saúde e ficar sentado aí sem fazer nada? Você não percebe o quão prejudicial é isso? E aí o Vivekananda olhou, abriu os olhos e falou, sabe que você tem razão? E ele ficou feliz. Eu vou propor uma coisa para você. Por algum tempo nós vamos trocar de posição. Você vai ficar sentado aqui e o sacerdote vai te alimentar e vai se curvar para você. E eu vou lá para sua loja e eu vou vender e vou trabalhar. Eu vou sustentar sua família por um tempo e você vai ficar no meu lugar de parasita. Mas você tem que ficar de olho fechado igual eu fiquei e eu vou fazer suas funções, tá certo? E aí o comerciante abriu um sorriso e falou, agora, eu vou provar para ele de uma vez por todas. Então tá bom. Ele falou onde era a loja dele e falou, eu estou indo, mas começa. E ele sentou. E o Vivekananda não saiu, ele esperou um pouquinho, de repente deu 30 segundos e ele abriu o olho. É para ficar de olho fechado meditando. Ele falou, não, eu só estava vendo se você ia sair ou não. Falei, ah, tá bom. Ele esperou mais um pouco. Deu mais 1 minuto. Ele abriu os olhos com uma cara de perturbado e falou para ele, você não é um parasita, mas você é insano. Como você consegue ficar aqui um dia inteiro sem se mexer de olho fechado? Tem um demônio dentro da minha cabeça e ele quer me devorar agora. Senta aqui. E não só senta aqui, me ensina como você faz isso. Como é nossa mente? Fluxo contínuo de pensamentos. Outra definição da mente. É um amontoado de desejos. Lembra, não são desejos ordenados. São desejos amontoados.
Então você levanta e fala, hoje eu vou correr no parque. E aí quando você sai, você vê uma mensagem do WhatsApp e alguém está te chamando, aí você vai para o telefone. E aí você acaba de telefonar, você fala, estou com fome. E aí você acaba de comer, você fala, nossa, tenho que pôr minha roupa para lavar. Quando chega à tarde, você fala, cadê minha corrida? Como eu vim parar? O que aconteceu? A gente é jogado de um lado para o outro por desejos, e eles não são ordenados, não é uma sequência de desejos harmoniosos. Completamente distorcidos e que fazem a gente dançar para lá e para cá. Sim ou não? Que bom que não sou só eu. Obrigado. Outra definição. A nossa mente é formada por gostos e aversões. Na nossa vida a gente tem duas listas. Eu gosto e eu não gosto. E aí quando a lista fica mais intensa, eu amo e eu odeio. Tudo que a gente faz, a gente julga. E a gente imediatamente joga na lista de eu gosto e eu não gosto. Então o tempo inteiro a gente está na perspectiva de ficar feliz porque a gente está se aproximando de algo dessa lista que eu gosto, ou a gente está com medo ou já sofrendo por antecipação porque a gente vai ter contato com algo da lista que eu não gosto. E não só isso, essa lista fica mudando. O que eu amo hoje, amanhã eu odeio. O que eu não gosto, amanhã eu gosto de... mudou. Então, a nossa mente fica pingando. Eu gosto, eu não gosto. Eu gosto, eu não gosto. E a gente vive sempre com essa parcialidade. A mente é o fator de dúvidas nas nossas vidas. Lembra que eu falei para vocês, ela é um mensageiro. Mas coitada, quando ela vai lá naquela biblioteca e ela precisa trazer uma opção, mas ela não vê nada na prateleira, nada ordenado, ela vê uma pilha de livros, o que ela faz? Ela pega todos aqueles livros e leva para o intelecto e fala, se vira. E o nosso mestre fala que desde pequenos a gente é treinado a ficar confuso. Chega uma criança no café da manhã, a mãe pergunta, hoje você quer cornflakes, pão com manteiga, pão com presunto, pão na chapa, ou você quer uma bolachinha, você quer suco, 3 tipos, leite, café, chá? Não sei. Mente é o fator de dúvida nas nossas vidas. Então, toda vez que você não sabe o que decidir, para onde andar, se compra uma bicicleta ou casa, a sua mente está se divertindo. E outra função, definição da mente. A mente é o fator de imaginação nas nossas vidas e criatividade. Ou seja, para qualquer coisa que a gente tem que fazer nessa vida, a mente está envolvida diretamente. E aí agora vamos analisar esses 4 compartimentos na sua própria vida. Como está a sua memória? Boa? Mais ou menos. Você lembra do que você precisa lembrar, na hora que você precisa lembrar? Você esquece do que é inútil e você deveria esquecer? Quantas vezes você perde a chave, a carteira, o celular? Isso é um sinal de boa memória saudável? Não. Quantas vezes vem um monte de tranqueira nas nossas cabeças e você não quer e você fica lembrando daquilo por dias? Eu queria... A nossa memória precisa melhorar. Como está o intelecto de vocês? Todas as suas decisões te levam para os melhores caminhos? Por que eu falei aquilo? O que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes a gente não pensa isso? Então, aquela nossa espada do discernimento não é aquela espada de São Jorge, ela está meio cega. Então, a gente não tem ainda essa capacidade de tomada de decisões. E isso toma um tempo tão gigantesco das nossas vidas. O tempo que a gente para pensar nas opções e tomar decisões. O ser humano fala não tenho tempo, mas não é verdade. Todos têm 24 horas. Mas o problema são que essas funções mentais estão defasadas. Como está seu ego? Ele tem a característica de individualidade. Mas será que está acentuado em nós ou não?
E o que acontece com o ego acentuado? Ele nutre e ele cultiva orgulho, vaidade, arrogância, hipocrisia, complexo de superioridade, de inferioridade, competição. Essa é a parte nociva do ego. Por quê? Porque a gente nunca aprendeu que ele poderia ser regulado e controlado. Como está o ego de vocês? Dá para melhorar. E aí a pergunta é, legal, você jogou um monte de informação para a gente. Agora eu estou preocupado com a minha mente. Você vai embora agora e eu vou ficar sem dormir. O que eu faço com tudo isso aí? Será que não tem na Amazon, agora que está cheio de modernidade, uma mente melhor, uma segunda mão aí? Ou uma vez eu estava fazendo uma palestra e eu conversando com uma pessoa e ela foi num tratamento que tinha um estilo de uma ressonância para purificação da mente. Ah, que maravilha. Falei, como faz? Você não faz nada. Você entra, ela põe umas pedras no seu chakra, você fecha o olho e depois de meia hora sua mente está pura. Uau! Vou perder o emprego. Se fosse fácil. Como eu faço para mudar isso? Primeiro eu tenho consciência de que eu preciso mudar. Eu tenho consciência, ou eu acredito que é possível mudar e transformar isso. Imaginem como seria a vida de cada um de vocês, vivendo com concentração, com serenidade, com clareza e com calma, para todos os momentos. Os difíceis, os fáceis, todos. Uma mente serena. Imagina quão seria produtiva e eficiente as nossas vidas para nós mesmos e para o mundo se suas decisões todas fossem saudáveis. Se sua memória fosse afiada e a hora que você precisasse dela, ela estava lá pronta para te dar informação. Se o seu ego fosse regulado e você tivesse uma vida de consciência, de humildade, de discernimento. E isso é possível, isso está nas nossas mãos. Só que nunca ninguém ensinou isso para a gente. E isso que é esse conhecimento oriental, e isso que é essa arte de meditação e de consciência interior tem para oferecer para a gente. Caminho espiritual não é um caminho religioso. Caminho espiritual não é um caminho de abrir mão da sua vida ou do que você faz. Mas caminho espiritual é uma ferramenta para te trazer um viver bem e eficiência, produtividade, felicidade em todas as áreas da sua vida. Não importa a sua religião, se você tem ou não. Não importa se você gosta de ir para a festa ou fazer isso ou aquilo. Para tudo a gente precisa usar a mente. Mas por enquanto a gente não está usando ela. Ela está usando a gente. E como é esse viver? Como eu posso imaginar que eu vou ser feliz se tem alguém me usando? Ninguém gosta de ser usado. Mas até agora nós estamos sendo usados. Isso não é uma afirmação radical, mas se a gente prestar um pouco de atenção nas nossas vidas, a gente vai entender isso. Às vezes a gente tem esse controle, mas às vezes não é o suficiente. Eu preciso ter sempre isso. Por isso que os mestres dão duas afirmações. Primeiro, a mente é o melhor dos servos, mas ela é o pior dos mestres. Ela não sabe mandar. Qual a posição dela nas nossas vidas atual? Ela é o chefe. Ela não sabe mandar, ela só faz estrago. Então, o que é o caminho da meditação? É de falar, chega, agora a gente vai mudar o papel. Eu vou mandar e você vai obedecer. Eu vou segurar a rédea e não você vai colocar a rédea e me chicotear. A mente pode ser a sua melhor amiga ou a sua pior inimiga. Depende de como você lida com ela. E isso está nas nossas mãos. Como fazer? Primeiro de tudo, e uma coisa que eu tenho que aplicar no meu dia a dia, eu preciso viver com discernimento. Eu não presto atenção como eu vivo. Eu vivo no automático. E lembra que a sua mente está sendo formada por sua interação com o mundo. Como eu estou interagindo com o mundo? O que eu estou olhando?
o que eu estou escutando, o que eu estou falando. Tudo isso está se tornando a sua mente. Então você viu um vídeo inútil. Ah, mas já esqueci, e na hora foi bom. Você esqueceu, mas na sua biblioteca você colocou mais algo na pilha. E em algum momento aquilo lá vai vir à tona. Por que o ser humano, por que a gente muitas vezes fala, por que eu estou pensando isso agora? Ou por que eu estou com medo? Por que eu estou com crise de ansiedade? Por que eu estou com insegurança? Minha vida está tão boa. O que você pôs lá para dentro no passado? Tudo que a gente coleta do mundo através dos sentidos está armazenado. Então, se eu quero uma vida calma, pacífica, tranquila, amorosa e assim por diante, como deve ser a minha interação com o mundo? Não é deixar de fazer, mas com um pouco de inteligência. Isso vale a pena ou não? Esse alimento que eu estou trazendo para a minha mente, seja nos olhos, ouvidos, não importa. É saudável ou não? Viver com um pouco mais de atenção no mundo, com um pouco mais de consciência. Outra característica, se eu sei que a minha mente é formada por alimento, será que eu não poderia pelo menos trazer um pouco mais de atenção no que eu estou colocando para dentro? A gente sabe das consequências do alimento no corpo, mas as consequências na mente são muito piores, porque a mente controla o corpo. Se a sua mente estiver doente, o seu corpo está doente. Não tem jeito. Se sua mente estiver saudável, o seu corpo vai ser saudável. Então presta atenção, a gente tem consciência já. Se eu quero ter uma mente calma, mas eu tomo 10 xícaras de café, será que eu não estou num cabo de guerra? Aí eu quero tomar remédio para ficar calmo. Tem pequenas coisas que a gente pode mudar e podem fazer grandes diferenças na nossa experiência interna da mente. Presta um pouco mais de atenção no seu alimento. Lembra que ele está influenciando diretamente a sua mente e a sua mente está diretamente relacionada com o seu bem-ver, com o seu bem-estar. Fácil? Não. Nós estamos cheios de hábitos, cheios de desejos, cheios de fraquezas, não importa. Mas a gente precisa começar de algum jeito. Mas será que tem alguma maneira direta de eu controlar minha mente? Essas são indiretas, viver com consciência e cuidar da sua alimentação. Como eu posso controlar esse instrumento chamado mente? Ela é muito sutil. Se eu pedir para vocês agora, façam um esforço, por favor. Parem de pensar por 5 minutos. Dá? Não. Ela não para. Mas se eu falar para vocês, controlem sua respiração por 5 minutos. Respira um pouco mais longo e profundo. Vocês falam, tá bom, mas o que isso tem a ver? Esses seres da antiguidade, desse período védico, eles descobriram uma relação direta entre mente e respiração. Eles descobriram que quando sua mente está agitada, automaticamente a sua respiração também está agitada, como um reflexo. E o oposto eles descobriram que é verdade também. Quando você torna a sua respiração mais lenta, longa e profunda, quando você controla um pouco mais sua respiração, sua mente responde a esse controle, a essa disciplina, e ela se acalma. Então eles descobriram que a mente pode ser transformada, controlada, cuidada e purificada através de processos respiratórios. A gente respira 24 horas por dia, mas a gente nunca aprendeu a encará-la como um instrumento para a nossa transformação. E isso é essencialmente meditação. Meditação não é posturas difíceis, meditação não é fechar o olho e não pensar em nada, mas meditação é a arte de aprender a controlar sua respiração. Trazer sua atenção um pouco para dentro, para quê? Para acalmar, purificar e transformar a sua mente, o instrumento mais poderoso e precioso da sua vida. Isso é a arte da meditação. Quem precisa de meditação? Todos.
E olha que eu não estou vendendo peixe. Eu nem ganho comissão para isso. Mas meditação deveria ser encarada quase como um remédio, deveria ser vendido na farmácia. Os médicos deveriam prescrever. A gente precisa cuidar da nossa mente. Até quando a gente vai viver assim? Até quando a felicidade vai estar lá? Ela tem que estar aqui, agora. Nós somos a felicidade. Só que tem, por enquanto, um obstáculo impedindo a experiência dela. E esse obstáculo é chamado mente. A mente deveria ser o veículo para nos levar em direção à felicidade, à nossa verdadeira essência. Mas se ela não é treinada, domada, regulada, purificada, ela leva a gente para o caminho oposto. E as nossas vidas se tornam um pouco mais complexas. Isso é meditação. Você não precisa de horas por dia, mas você precisa de um pouquinho de atenção para você mesmo, para cuidar da sua mente. Ela está pedindo ajuda, na verdade. E só a meditação pode fazer isso, esse trabalho. E a experiência direta, não é daqui 10 anos, 15. Um pouco por dia vai te trazer uma experiência incalculável e inexpressável. Eu não falo isso por teoria, mas eu falo isso por experiência própria. Se eu olho a minha vida hoje e eu olho a minha vida há 10 anos atrás, é impossível entender que é uma mesma existência. Eu não estou falando para vocês que eu estou em algum nível agora, mas eu só estou olhando para trás e comparando o que era esse ser há 10 anos atrás e hoje, impossível. Não pode ser. É uma outra vida. E vocês não precisam de roupa laranja. Vocês só precisam de um pouco de vontade de ter uma mente mais calma. E é por isso que eu trouxe esse tema para vocês, para que vocês analisem um pouco como está o seu estado mental. Como está a sua experiência no mundo usando a sua mente. E se vocês entenderem que dá para melhorar, considerem adotar um pouco de meditação no seu dia. 5 minutos? 10 minutos? Não importa. Mas entenda isso como necessário para um bem viver. E sua vida vai se transformar. Isso eu garanto para vocês. É certo. Depende da gente. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Tá vendo? São mentes tão purificadas que ninguém tem dúvida. Deixa... Vocês arriscaram quase ao mesmo tempo. Puxa vida, até a meditação está sabotando agora. Existem vários processos, vários meios, vários apps que são úteis e são válidos, mas o que acontece? O que é meditação? Meditação é gradualmente desligar a sua atenção do mundo externo e trazer para o mundo interno. É gradualmente trazer os seus sentidos da extroversão para a introversão. Então, quando a gente usa algum estímulo externo para meditar, na verdade ainda não é meditação. É um passo antes que a gente chama de concentração. Primeiro você está treinando a sua mente a ficar focada em algum objeto, porque a nossa mente é completamente dispersa. E depois desse concentrar, o próximo passo seria desconectar desse objeto de concentração e se conectar a um objeto interno de concentração. E é aí que começa a diversão. Não é fácil. Não dá para a gente falar, agora vamos todo mundo fechar os olhos e meditem. Quando eu abrir os olhos, todo mundo vai sair dessa sala e eu vou estar sozinho aqui. A gente precisa de um processo onde, gradualmente, os nossos sentidos, a nossa mente, vão se voltar para dentro. E esse, por exemplo, é o processo
da técnica de meditação que eu faço, chamado Kriya Yoga, que é considerado um dos processos de meditação mais antigos que existem na criação. E é um método no qual, gradualmente, passo a passo, a nossa mente vai devagar indo para dentro, os sentidos indo para dentro, até que a gente consiga alcançar um ponto de um certo grau de tranquilidade para meditar. Então é gradual, é uma escada. Eu faço um pouquinho disso, de respiração, eu concentro um pouquinho lá dentro, eu observo algum outro aspecto e gradualmente eu chego num ponto de maturidade para conseguir meditar. Tem que ser gradual, tem que ser progressivo, porque senão não dá. A maioria das pessoas tem medo porque elas têm esse conceito. Como eu vou pensar em nada? Impossível. E é impossível mesmo, não dá. Então, eu preciso desse processo gradual. É uma técnica de meditação, e essa técnica ela é ensinada num processo chamado iniciação. Porque além do processo meditativo, ela tem um processo de transmissão da energia desses mestres para a pessoa que vai aprender, como se fosse um pontapé inicial. Então, nesse processo chamado iniciação, as pessoas aprendem a meditar e fazem juntos algumas sessões, entendem o processo, meditam juntas e depois seguem meditando no seu dia a dia, por si mesmos, por si próprios. E esse processo, na verdade, a gente vai ter esse programa de meditação em Bauru agora, no final de semana. E é claro que se alguém tiver interesse, é muito bem-vindo para participar. Depois, o pessoal daqui pode dar mais informações no final da palestra, da nossa conversa. O Dr. Ranieri pode ajudar. Ficou claro? Eu preciso de um processo. Não dá para eu querer ir na raça e falar, agora eu vou parar com a minha mente. Eu preciso treiná-la, prepará-la para isso. É maravilhoso. A iniciação, digamos assim, na prática, né? Você fazer muita prática. E responder um processo, né? Começa, e acho que a minha dúvida era essa, que a gente entende como. Eu também entendi, ficar olhando para um objeto, cara, isso não funciona mesmo, né? É um processo, isso pode ser auxiliar. Então, por exemplo, as pessoas acendem incenso ou escutam um mantra. Não é mal, é bom. Porque a sua mente do caos está indo para um ponto e acalmando, mas ainda não é meditação. A meditação é quando ela conseguir se desligar desse estímulo e voltar para o dentro. Então, esse especificamente, o que é o voltar para dentro? A gente usa a respiração para isso. A gente usa os chakras, os centros de energia do corpo. A gente usa algumas partes do nosso próprio corpo. E a gente usa 3 qualidades divinas que a gente aprende a experienciar na meditação, que são experiências sensoriais, extrasensoriais, internas. Ela não tem a ver com os sentidos, mas a pessoa que aprende a meditar, ela começa a perceber dentro dela, porque já existe, mas ela nunca percebeu, som interior, chamado som divino, que é o som do Om. Com os ouvidos fechados, com os sentidos desligados, a gente percebe um som interno. E quando a mente começa a escutar esse som interno, ela calma. Vibração. O nosso corpo é formado por prana, uma energia vital, a energia mais sutil que existe. E nesse processo de Kriya, a gente aprende a perceber essa energia sutil fluindo por cada parte do seu corpo e no corpo inteiro. Então, quando você começa a tirar sua atenção do objeto externo e percebe essa movimentação de prana em forma de pulsação ou energia, sua mente começa a se prender a isso, porque é mais prazeroso do que qualquer objeto externo. E a última experiência é chamada de luz interior, ou luz divina. Com os olhos fechados, a gente tem a experiência da percepção de uma luz interior. E essa luz é chamada de luz da própria alma. Então essas 3 qualidades divinas,
elas simplesmente atraem a nossa mente, porque elas são muito tentadoras. E quando a sua mente começa a percebê-las, ela começa a gradualmente ter mais gosto para ir para dentro do que para fora. E quando isso começa a funcionar, a diversão começa. Então, se utilizando dessas 3 qualidades divinas, se utilizando especialmente da respiração e concentração nos chakras, a gente segue nesse processo de meditação. O principal e o essencial é a respiração. Sem ela, impossível o resto. Porque eu ia perguntar, o que tem lá? O que tem lá? Quando você chega nisso, o que você vai encontrar? Quando você quer acabar? Essa é a pergunta que eu ia fazer. E é muito legal essa sua pergunta, porque é interessante. Tá bom, você está falando que eu tenho que aquietar minha mente. E se ela ficar quieta? Tá bom, e se... Eu estou perdido, na verdade. E se parar é... Claro. Vai ficar você mesma. Quando a sua mente se aquietar, o tudo vai se revelar. O que acontece? Por que você vive? O que você está fazendo fora? Por que você trabalha? Por que você se relaciona? Por que você ganha dinheiro? Por que você acorda? Tem alguma razão ou não? Mas por que você faz? O que te motiva a se mover no mundo? Está buscando algo. Vocês já pararam para pensar o que é esse algo ou não? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Querendo ou não, sabendo ou não, consciente ou não, o que cada ser humano nessa existência está buscando é ser feliz. Ponto final. Tudo que você faz na vida só tem uma razão, ser feliz. Até mesmo um assassino, ele mata alguém porque ele quer ser feliz. Você vai matar um mosquito, ele foge porque ele quer ser feliz. E assim por diante, a nossa vida inteira é baseada nisso. Mas a questão é, onde está essa felicidade que até hoje ninguém achou? Ali. Você chega perto, ela escapa. Ali. E aí a gente não para, esse ali vai até a última respiração. E aí na hora de morrer a pessoa fala, ai, era aquilo, não deu tempo. O que vai acontecer quando a sua mente parar? Não vai parar. Quando a sua mente se acalmar, você vai finalmente encontrar o local daquilo que você buscou em toda parte. A felicidade. Pode ser chamada de paz, pode ser chamada de bem-aventurança, e está dentro de você. O que faz a gente se mover e buscar em toda parte é esse desejo interior de encontrar. Mas como a nossa mente está desregulada, essa percepção é distorcida e a nossa atenção e energia é colocada para fora. Quando a gente volta para dentro num processo de acalmar e purificar a sua mente, você começa a acessar essa fonte da razão do seu existir, da sua busca eterna. E quando gradualmente você começa a experimentar isso, sua vida começa a se tornar cada vez mais plena, mais estável e mais pacífica, independente do externo. Deu para entender? Quando a sua mente se acalmar, gradualmente, porque não é nada que vai chegar para você, não é algo que você vai receber, porque já está em você. Então, o que a gente está fazendo com a meditação? A gente só está eliminando o muro que obstrui a nossa experiência de felicidade. Isso é meditação. A mente impura, a mente agitada, a mente cheia de desejos e emoções desreguladas é o muro, é a muralha que não deixa a gente perceber a nossa essência. Então, meditar e acalmar sua mente é simplesmente deixar fluir a sua essência verdadeira, pura, que é a felicidade, que é a paz e o amor incondicional, mais e mais na sua vida. E isso vai se refletir em todas as áreas da sua vida. Deu para entender? Parece bom, né?
Acho que tinha uma pergunta. O que acontece? Se eu perguntar para você, o meu mundo é igual ao seu mundo? Cada pessoa vive num mundo diferente. Porque é um mundo criado pelas suas impressões, pela sua mente. Então, primeiro, cada ser humano tem uma experiência diferente e ele vai coletando experiências. Então, quando você encontra uma pessoa e você quer transmitir algo, a sua bagagem de experiências foi basicamente completamente diferente dela. Então, o seu background, a sua capacidade de entender e de se expressar vai ser diferente da outra. Então, é natural que haja essa dificuldade. E outra coisa, a nossa mente é muito sutil. E as nossas experiências são sutis e vastas. E a nossa expressão verbal é muito limitada. Então, a nossa capacidade de comunicar com clareza e se expressar é muito difícil. E tem uma outra coisa, um outro fator ainda também que torna os seres humanos ou as mentes humanas muito diferentes. Existe um aspecto chamado karma. Então, esses grandes seres, esses grandes mestres falam que a sua mente não veio agora de que você nasceu, ela já existia. Em cada existência, esse corpo físico deixa de existir. Ele vai, no final. Mas a sua mente, com todas as experiências, segue. Ou seja, então, pensa, ou nessa existência ou em várias existências acumulando experiências completamente diferentes de uma pessoa. A nossa verdade é muito diferente da verdade do outro. Então, enquanto a gente não trabalhar nossas mentes, é natural que a gente vai encontrar conflitos em toda parte, porque a gente não vai conseguir se expressar, a gente vai enxergar por causa do nosso ego desregulado que a minha é a verdade e eu preciso impor. Eu não vou ter a compreensão ou a capacidade de me colocar na situação do outro para compreender e tentar entender o ponto de vista dele por causa da cultura, da base ou do momento atual. Então, enquanto eu não trabalhar essa minha mente, a minha comunicação e a minha clareza e a minha capacidade de me expressar sempre vai ser muito limitada. Verbal. Mas tem uma coisa que é muito importante também. Seus olhos falam. Seu rosto fala. Sua expressão corporal fala. E muitas vezes, muito mais ainda do que a sua expressão verbal. Mas quem de nós tem a capacidade de observar e perceber isso? A gente está muito agitado. A nossa mente deixa a gente muito no denso. E o denso é muito limitado. A gente não tem realmente uma capacidade de crescer ou se expressar como a gente gostaria. Então, o caminho da meditação vai expandir a sua capacidade de expressão, não só verbal, mas com os outros sentidos também. A gente precisa transformar isso. Sim. Sim. Cada mente é única. Não existem duas mentes iguais. Impossível. Mesmo gêmeos nascendo, eles já têm mentes completamente diferentes. Cada mente é única. E o caminho para se purificar também, o processo, a ferramenta é a mesma, mas o que cada um vai passar durante esse processo de purificação também é único. As experiências são únicas. Certo? Então, nesse caminho, a gente pode separar as pessoas que estão buscando também essa consciência. Existe para o Pará, que é um conhecimento passado de mestre, discípulo, né? Através do osmose,
é totalmente objetivo, mas sim uma experiência subjetiva. E é isso, eu acho que, na minha compreensão, o que eu quis dizer é que existe também a possibilidade de a gente passar por experiências similares, porém estando na sua individuação. Claro, sim. O conhecimento principal passado pelos grandes mestres não é verbal, mas é sutil. Mas porque nós somos como antenas. Só que para a gente receber e ter a capacidade de absorver isso de uma maneira sutil, o nosso rádio precisa estar regulado, que é a nossa mente. Se a nossa mente está desregulada, a gente não consegue regular em nenhuma estação, como eu vou receber isso? Nem alguém me falando eu escuto e eu aprendo. Quanto mais uma sutileza de um ensinamento de um mestre num nível mental ou astral. Isso é possível e isso é o nível mais profundo de ensinamento. Só que a gente precisa estar pronto para isso. E o estar pronto é regular nossa mente. Pura e sintonizada. E é isso que a gente precisa. Muito legal essa sua pergunta. E ela se tornaria mais 2 ou 3 palestras, só a sua pergunta. Mas existem fatores energéticos em cada tipo de alimento. Um fator energético que deixa sua mente agitada. Um fator energético que deixa sua mente em torpor, depressiva. E um fator energético que deixa sua mente tranquila. Um aspecto da carne ele traz primeiro esse aspecto de agitação e desequilíbrio, e num segundo momento ele traz um aspecto de torpor. Agora não dá para eu explicar com muitos detalhes, mas tem muita literatura sobre isso. São 3 qualidades da natureza. Tudo que a gente vê na natureza tem essas 3 qualidades. De torpor, de agitação e de tranquilidade, de equilíbrio. A carne inicialmente traz um pouco de agitação, mas num segundo momento ela traz a inércia. E como você me perguntou sobre consciência, os níveis de consciência são muito diferentes. A planta, ela tem mente, que a gente falou, mas a consciência dela está dormente. Mas a consciência num animal, especialmente aos animais que são comidos, a consciência desse animal está muito mais desenvolvida, está muito mais próximo de um ser humano do que de um animal, do que uma planta. Então, o que acontece com isso? A energia ou a consciência do medo, do sofrimento ou dessa parte também é transferida para esse alimento. Então, por isso que o alimento influencia a nossa mente. Não é só o alimento em si, como proteína, como vitamina, mas é também essas outras características energéticas que influenciam. Então, essa energia de medo, essa energia de pavor que é experienciado também está presente lá de uma maneira sutil. Então, o ser humano ingere isso de uma maneira inconsciente e de uma maneira sutil, isso também está fazendo parte da vida dele, da mente dele. Esse é o conceito, deu para entender? E isso não é só referente à carne, mas se você vai num restaurante e o cozinheiro estava de mau humor, você vai comer o mau humor dele. Por isso que eu falo atenção para comer. É que alimento é tão vasto nessa área espiritual. Algum dia a gente pode marcar uma conversa só sobre alimento, espiritualidade e mente, porque é maravilhoso e é vasto. Mas começa prestando um pouco de atenção. E se eu não me engano, acho que tem alguns livros lá embaixo, expostos, que falam sobre isso. Depois eu posso te dar umas dicas. Obrigado pela pergunta, é muito interessante isso. Como memória para nós, ou isso interfere de alguma forma na gente?
que interfere, mas como isso interferiria? Isso geraria também memórias agregadas para a gente? Ou isso interferiria em alguma outra emoção, alguma outra coisa? Tudo. Em todos os aspectos. Sua mente está se transformando o tempo inteiro por experiências. Então, se você tem um alimento ruim, a sua mente está se tornando aquilo. Mas ela está mudando. Então você começa a transformar a sua alimentação, esses 4 instrumentos começam a se tornar mais puros, com alimentos mais puros. E com esses 4 instrumentos mais puros, suas emoções e sua interação e vida no mundo também começa a ficar mais puro. Então o alimento vai influenciar tudo diretamente. Os seus compartimentos mentais, suas emoções e suas experiências no mundo. De uma maneira sutil. Certo? Já falei demais, imagina o quanto a biblioteca de vocês não aumentou hoje. Eu falo que vocês têm que purificar e eu estou enchendo a biblioteca de vocês. Se vocês concordarem, nós vamos fazer 3 minutos de meditação. A gente fez tanta propaganda e deixar em branco, né? Eu vou conduzi-los. Se possível, mantenha sua coluna ereta. Olhos fechados. E tentem, durante essa pequena prática, respirar só pelo nariz. Observa a sua respiração primeiro. Sem mudar ou controlar, observa o ar entrando e saindo pelas suas narinas. A sua chance de mudar é agora. A sua chance de transformar a sua mente é agora. Concentra. Só na respiração. Deixa o mundo de fora agora. Cada respiração que você se lembra, sua mente já está mais pura. Cada respiração que você esquece, sua mente está mais agitada. Para onde você quer caminhar? Deus te deu 21.600 respirações por dia para você crescer e purificar. Quanto você está usando? Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inspire. Segura a respiração e inclina o seu corpo para frente o quanto puder. Exale. Respiração normal e consciente. Seus olhos ainda fechados e sua atenção nesse ar que entra e sai. É a prática mais poderosa. Curvar significa dobrar o seu ego. Curvar significa trazer mais flexibilidade, tolerância na sua vida. Curvar também oxigena mais seu cérebro e te traz mais calma. Inale bem lenta, longa e profundamente. Segure, sentem de novo. Exale. Respiração normal, consciente. Conhece sua respiração, como ela está? Calma, agitada? Conhecer a respiração significa conhecer sua mente. Nós vamos fazer algumas respirações bem lentas, longas e profundas, ainda pelo nariz. Inale, lenta, longa e profundamente, quanto puder. Exale, lenta, longa e profundamente. Inale, longa, lenta e profundamente, amor.
Exale, lenta, longa e profundamente. Mais amor. Inale. Exale, longa e profundamente. Concentrem-se. Mais uma vez. Inalação bem lenta, longa e profunda. Segura a respiração um pouquinho. Exale. Respiração normal, consciente. Leva um pouquinho da sua atenção para dentro. Com calma, tenta observar um espaço interior. Sem expectativa, sem imaginação, você só está observando. Relaxa. Assiste. Medita em silêncio um pouquinho, tenta. Traz um pouquinho mais de atenção para a sua respiração. E observa. Talvez nesses poucos minutos você já perceba alguma diferença. Meditação é uma experiência direta e não teoria. Meu pedido para cada um de vocês: analisem um pouco mais suas vidas. Observem com um pouco mais de atenção suas mentes e os seus comportamentos. E tragam para o seu hábito diário um pouquinho de meditação. Assim como comer, dormir, tomar banho, meditação é indispensável para o seu viver bem e para a sua contribuição para o mundo. A gente também tem responsabilidade com os outros. Começa em mim e se espalha por toda parte. A gente nasceu para isso, para acessar essa fonte. Até quando a gente vai buscar fora, tropeçar e se machucar? A gente recebeu um caminho que nos leva direto. Depende de cada um de vocês, do seu desejo de mudar e de celebrar. Eu agradeço a todos por essa oportunidade e eu oro a Deus e aos mestres para que abençoem a vida de cada um de vocês com determinação, com clareza, com disciplina e com força, para usar cada instante, cada respiração para crescer, para transformar e trazer essa experiência de realmente ter uma vida produtiva e completa. Para que esperar mais? Tentando perceber essa essência divina em cada um de vocês, que é o amor, que é a paz, e que em essência é uma só, nós somos um. Eu me inclino a todos vocês com gratidão. Om paz, om paz, om paz. Obrigado a todos por essa oportunidade. Obrigado, Dr. Ranieri, doutora Stephanie, por organizar. Obrigado a essa oportunidade daqui também, da Unesp, e a todos vocês. Vamos em frente.